Fachin anula as condenações do ex-presidente Lula. Essa é uma notícia que tem trazido muita discórdia, muita divergência de ideias e de opiniões nesses últimos dias. Este é o canal Verdade Nua e Crua. Meu nome é Alexandro, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para deixar o seu like. Se inscreva no canal também. Sempre que possível, vamos trazer vídeos interessantes, com um formato diferente do que normalmente nós encontramos hoje em dia. E compartilhe também, se você achar interessante, para que outras pessoas também possam ouvir as nossas mensagens e opiniões sobre tudo o que tem acontecido nos últimos dias no nosso país. O ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula, tendo por base a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba. Todo mundo, acredito que está lembrado da Lava Jato, que durante um tempo foi um marco para o nosso país, algo extraordinário que era pauta para todo e qualquer tipo de conversa. A limpeza sendo feita no nosso país, a corrupção sendo desmatelada, sendo destruída, extinguida da nossa nação. Bom, naquele momento, ou naquele tempo, acreditávamos assim. Mas hoje temos e muitos fatores que nos levam a pensar ao contrário. Bem, o que eu queria dizer a respeito dessa anulação dos crimes ou dos supostos crimes cometidos por Lula, nem se trata tanto do contexto atual, e sim do contexto futuro. Já muitas pessoas vêm falando em uma possível candidatura, uma vez que depois dessas anulações, dessa anulação, o senhor Lula passa a ser novamente elegível. E eu fiquei me perguntando, e se houver realmente essa candidatura em 2022? E se tudo o que foi feito, ou da maneira que foi feita, foi justamente para que isso fosse ou se tornasse possível? E eu me perguntei, e daí? Se ele se torna elegível ou não, se ele vai poder se candidatar ou não, isso não muda o fato de que ainda, por mais que às vezes duvidoso, mas ainda o poder de eleger um candidato a um cargo público, político, continua na mão do povo. Então, vejo muitas pessoas questionando, muitas pessoas se revoltando, mas você tem o direito de questionar, você tem o direito de expressar a sua opinião, da mesma forma que você tem o direito, caso o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se candidate à presidência do Brasil no próximo ano, de não votar nele. É simples assim. E para quem acha que deve e que é uma pessoa que é apta a voltar a governar o país, que vote nele. O que não podemos deixar acontecer é novamente esses fatos, esses acontecimentos se transformem ou cause muito mais dor, muito mais angústia, muita mais discórdia do que nós já temos passado com tantas outras coisas que vêm surgindo dia a dia. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, também não sou ambidestro. Eu olho única e exclusivamente para aquilo que realmente eu necessito, que os meus amigos necessitam, que a população, que o ser humano, cidadão deste país necessita. Fazendo aí um casamento
pouco provável entre política e futebol, também não torço para time algum. Paro para assistir os jogos do Brasil. Torço pelo Brasil, pela seleção brasileira. Se está jogando o time A, B ou C do Brasileirão, da Copa do Brasil, ou seja, de qual campeonato for, para mim difere. Não vou entrar nessa onda ou nessa caminhada sem rumo de torcer por A ou por B, ou ter aquele político como, né, estimado ou aquele outro como odiado. Então, para todos vocês aí que estão preocupados com a possível candidatura do ex-presidente Lula em 2022, fica aí o recado. Você pode até não ter condições de barrar ou impedir que ele se candidate, mas que ele assuma o governo, sim, fica a seu critério. Tem aqueles que querem que ele volte ao governo, a governar o país, e tem aqueles que não. E isso vai ser decidido única e exclusivamente na urna, na hora de votar. Então, para que começar a sofrer desde agora? Para que começar desde agora a criar ranço, criar discórdia no popular, criar picuinha com o vizinho, com o colega de trabalho, com o irmão, com o parente, com o familiar? Porque um acha certo ou outro acha errado, um acha que foi uma decisão acertada do ministro Edson Fachin, outros acham que não. Cada um tem a sua opinião e nós temos que respeitar. Agora, tornar nossas opiniões motivos, tá, para contenda, para discórdia, para briga, e ter o que em retorno disso? Então, ainda tem, né, a possibilidade, né, da revisão aí dessa decisão do ministro Fachin, né, a PGR, se manifestou contra essa decisão dele e o mesmo encaminhou para o plenário. Então, ainda não é nada decidido, pelo que eu entendi, ainda não é nada já finalizado, tem ainda processos, né, tem ainda trâmites legais, mas de todo modo, seja o que for, venha o que vier, nós temos que nos concentrar em nos unir, em procurar saber qual a melhor escolha a se tomar. Vou tomar aqui uma passagem da Bíblia que diz que o reino dividido ele não prospera. Enquanto houver direita, esquerda, em cima, embaixo, do lado do outro, o nosso país não vai para frente, não vai prosperar, não vai sair, infelizmente, do estado que nós estamos vivendo. Então, pessoal, esqueçam das diferenças, das divergências políticas, partidárias, das diferenças futebolísticas, religiosas. Eu acho que é um momento de nós nos unirmos por uma causa que é justa e que está acima de todos nós. A situação que o nosso país se encontra hoje. A situação que muitos brasileiros e brasileiras se encontram hoje. Este sim deveria ser o nosso foco. Se o Lula vai se eleger, se o Bolsonaro vai ser reeleito, se o Dória, se o João, se o Francisco, se o Paulo, não sei quem. Isso é lá para o final do ano que vem ainda. E nós temos algum tempo ainda para pensar, analisar, avaliar a situação, caso a caso. Isso é, se estivermos todos aqui. Porque se continuar da forma que está indo o nosso país, nessa trajetória
duvidosa, imprevisível, corre-se o risco de nem aqui estarmos para decidir ou para definir um novo governante para o país. Li uma matéria agora há pouco do senhor, uma postagem do senhor Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, onde ele clama e pede por uma intervenção sanitária no Brasil. E qual que é o próximo passo? Primeiro uma intervenção sanitária e depois que outras intervenções que outros países vão solicitar ou clamar a respeito do Brasil. Eu acho que isso é muito mais preocupante do que o Lula tá livre, o Bolsonaro tá fazendo um governo insatisfatório. Nós, brasileiros, estamos na mira do mundo todo. Então vamos nos dar as mãos e ver se juntos nós conseguimos mudar essa realidade do nosso país. Deixa aí seu like, compartilhe, se inscreva, nos ajude aí a divulgar as nossas mensagens para que possamos atingir aí o maior número de pessoas. Não para falar de política, não para falar de futebol nem de religião, mas sim das incógnitas que estão por trás destes assuntos. A vocês aí o meu muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.